Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do programa Campo Afora, que é um projeto da TV Santa Maria no sistema de podcast multidisciplinar sobre o agronegócio. Serão 2 gravações por mês, com duração média de 1 hora. Eu, como âncora, e meus convidados que irão trocar experiências sobre inovações no agro, clima, custos na lavoura e como o produtor pode aumentar seus ganhos com o agronegócio. A TV Santa Maria, canal 19 da NET, transmite o programa com aproximadamente 40 mil pontos na cidade. Amigo TV, que distribui o sinal para 140 municípios do estado. A última estimativa é em 350 mil pontos em todo o Rio Grande do Sul. Max Cloud TV e a SNET TV, mais de 150 mil pontos em todo o Brasil. Além disso, pelo YouTube da TV Santa Maria, @SM Produtora, Facebook da TV Santa Maria, @TV Santa Maria e Instagram, TV Santa Maria, @TV Santa Maria. A minha apresentação é Angelo Rosado, direção do André Trevisan, coordenação da Thaís Trevisan, diretora de negócios Giovana Felici, coordenador técnico de televisão Ademir Lima e técnico de imagem o Marcelo Trevisan. Estou recebendo aqui, ele já é uma figurinha carimbada, né? Está aqui no meu lado do coração o Patrick Rodrigues, né? O homem que dá segurança, né? E o primeiro dia ele veio aqui, mas segurança do campo, o campo precisa de segurança, né, Patrick? Que bom tê-lo aqui de novo. É isso aí. Obrigado, Rosado. Ricardo, Lilian, um prazer estar aqui com vocês. E eu vejo hoje que o que seria o universo sem o campo, né? Então, muito honrado de fazer parte, né, dessa comunicação com vocês aí. Obrigado, querido. Doutor Ricardo Jobim, eu vou ter que segurar hoje aqui, né? Porque hoje é sobre agronegócio, né? Bom, eu não posso te controlar, né? Não, também. E eu lhe controlo? Não, a gente não vai falar de futebol. Não vai falar de Fica futebol, tranquilo. tá bem. Aqui, né, aquela aposta que a gente fez no... Mas aquilo é do agro, né? Um vinho? Exatamente. Não deixa de ser do agro, né? Tudo é agro, né? Tudo. Lilian Osmari Ullmann, tô certo isso? Exatamente. Eu falava com ela agora que eu tenho na minha família Kuhlmann, né? Só troca o K ali na frente, isso, né? Engenheira agrônoma, professora da UFSM da área de agrometeorologia e filha de produtores rurais. Veio do campo, exatamente, está aí na academia, né? Trazendo experiência do campo e tentando ver o que a academia pode casar com o campo. Seja bem-vinda. Exatamente. Muito obrigada, Rosado, os colegas. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E é desde a infância, né? Esse amor aí pelo agro, né? Que me trouxe aí a estudar um pouco mais, né? Sobre a agronomia, incentivada, né? Pelos pais. E agora continuando aí na área agrícola. É um prazer estar aqui. E parabéns aí pela iniciativa do programa e nós estarmos falando aí sobre esse assunto tão interessante que é o que move o Brasil, né? Lilian, eu dizia que eu tinha uma vivência no agro por ter morado 15 anos no município agrícola, que é Manuel Viana, e desde pequeno. Mas eu não sabia do tamanho dessa bagaça, como eu digo. Aí quando eu entrei no agro agora, numa empresa, eu digo assim, gente, realmente é algo gigantesco, né? E quando eu vejo alguém falando, doutor Jobim, assim, mas o agricultor não dá emprego. Opa, o cara não conhece... Não, doutor Jobim, explica isso, já vi, não, doutor, o senhor falou. Eu digo, já vi gente falando. Ah, sim, é verdade. Perfeito. O cara com certeza não conhece na Metoc, onde tem uma Jacto, uma Jan e uma Cotrijal. Não conhece Ibirubá, que tem uma Vence Tudo, né? Sem falar ali em Panambi. Tanto é verdade que agora a João Deere botou 500 para a rua em Horizontina. O que representa isso para o município? E o Rio Grande do Sul é responsável por 60% da produção de maquinária agrícola do Brasil. Aí quando eu vejo assim, mas o agricultor não dá muito emprego, hoje são 1 ou 2 empregados. Pode ser que com a tecnologia moderna hoje tenha diminuído um pouquinho. Mas é a cadeia que vem, né, doutor? E em cima disso, porque eu sei que o senhor vai precisar sair no início aí, eu quero te provocar. Precisa plantar com
um clima bom, precisa ter chuva, precisa ter preço. E o agricultor agora foi bombardeado por notícias aqui no nosso estado, da suba de ICMS. Que impacto traz isso para o nosso produtor, principalmente para um setor que é o setor dos produtores de leite, que já eram mal pagos? Olha, eu acredito que as pessoas não têm a abrangência correta da cadeia econômica do agro. Porque restaurantes geram empregos, eles vendem o quê? Quando a gente fala sobre o agro, a gente pensa que é só a produção, a venda da semente, ou se é, enfim, o gado. Vai muito além disso. Todos os centros urbanos que adoram pegar no pé do agronegócio comem todos os dias, e todos eles dependem do agro. Só que essa compreensão econômica, que deveria ser tão simples de compreender, ela pena muito. E talvez seja por causa disso que boa parte da representatividade política não dá ao agro o valor que merece. O que acontece no Rio Grande do Sul não é decorrente das 2 estiagens que tiveram antes desse El Niño que veio aí, que representaram um rombo nos cofres do Estado de mais de 6 bilhões de reais em época de déficit. Em 21 a gente tinha um orçamento de 55 bi e não fomos deficitários porque houveram vários motivos para evitar isso daí. Por exemplo, teve dinheiro do governo federal para a Covid, teve privatizações que aumentaram a receita, enfim, teve vários fatores externos que disseram para o Rio Grande do Sul dizer que estava com as contas em dia. Não estava com as contas em dia. Se tivesse com as contas em dia, não teria aumentado o ICM na primeira gestão do Eduardo Leite. Na segunda gestão, vou tentar aumentar o ICM de novo, apesar de ter prometido não fazer. Não vão me deixar, então eu vou cortar subsídio. Boa parte desses subsídios estão em empresas do agro. E tem uma lista meio secreta a respeito desses subsídios também, que eu discordo que seja secreta, deveria ser mais aberta. Mas a gente não precisa falar agora se vai tributar o agro ou não, porque o agro gaúcho, no que diz respeito à indústria de beneficiamento, já está quebrando. A Languiru quebrou, quer dizer, está tentando se recuperar agora. A PIA, várias cooperativas que sempre foram de extremo sucesso, não conseguem transformar o produto gaúcho em produtos beneficiados e competir com os produtos catarinenses que conseguem ser vendidos por preços mais baratos nos supermercados gaúchos. Por quê? Porque não conhecem a lei de Laffer. Não conhecem que existe uma regra que quanto mais imposto tu cobra, chega um determinado momento que tu vai passar a arrecadar menos, e o Rio Grande do Sul já está nesse processo. Então, quando se fala em aumento de impostos, é para resolver o problema do gestor público, mas não é para resolver o problema do Estado, muito menos para resolver o problema do agro. A gente está falando aqui sobre coisas que deveriam ser tão simples como a aprovação, não estou falando ilegal, estou falando cumprindo as normas ambientais, mas uma aprovação rápida da construção de barragens acima de 20 hectares, 30 hectares, se eu não me engano, que precisa de projeto específico. Isso não é viável quando a gente precisa, eventualmente, tomar coragem de pegar uma verba e tem subsidiada para conseguir botar um pivô de irrigação. Então vamos lá, sabe? Os nossos problemas, a seca é um dos nossos problemas, mas nós temos problemas muito mais sérios na nossa estrutura político-administrativa, que é um sanguessuga do agronegócio, entende? Que faz com que o produtor gaúcho seja mais fraco do que o produtor de outros estados, que ele tenha menos condições e menos liquidez das suas operações. Por quê? Porque aqui a tributação é mais alta, ponto final. Ponto final. Então, vamos analisar por que a gente subiu para o Mato Grosso, por que a gente subiu para a Bahia. Né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê é mentiras. O que acontece é o gasto público no Rio Grande do Sul é exagerado e querem cobrar da gente a coisa. Alguém tem que pagar a mula roubada, como dizia meu avô, né? Alguém tem que pagar o pato. Olha, na campanha eu posso falar disso porque eu ataquei diretamente o Eduardo Leite nos debates a respeito desse tema. E não tive nenhuma resposta satisfatória. Sendo que no debate da RBS, eu fiz uma pergunta para ele, muito simples. A gente está falando também de licença ambiental, né? Estamos falando de água. Eu perguntei por que uma determinada taxa da FEPAM era 60 vezes mais cara do que Santa Catarina e 80 vezes mais cara do que o Paraná. E a resposta dele: precisávamos arrecadar. Então, mas isso não é taxa é cobertura de custo. Tu quer criar imposto, tu cria. Mas como é que os negócios vão se desenvolver se tu cria empecilho a quem cria valor, cria produção, justamente para gerar imposto? Então é uma ciência burra, né? Com certeza. O Rio Grande do Sul está matando a galinha. Lilian,
Posso chamar assim? Tu é natural de onde, Lilian? Sou natural aqui de Nova Palma. Nova Quarta Palma, Colônia. Quarta Colônia. Lilian, eu imagino que seja para ti uma filha de produtor rural, né? Se formou na UFSM mesmo e agora é professora. Então tu tem que trazer a tua experiência do campo, com aquilo que tu adquiriu na academia, né? Fazer o meio termo, passar o teu conhecimento agora para os alunos, preparar profissionais para trabalhar no campo, em todo esse cenário que o Jobim colocou, né? E principalmente numa área que porque aquilo, o agricultor disse que começou a plantar, ele sabe que vai conviver com o clima, né? Vai vir chuva de mais, chuva de menos, sol, né? O resto ele está buscar semente, tecnologia. E a tua área é agrometeorologia, né? Que é o assunto mais em pauta hoje, né? Laninha, El Ninho, chove de mais, chove de menos. Fala um pouquinho dessa tua experiência, do teu trabalho e dessa tua área. Muito bem, e falando também da atuação profissional, né? Acrescentar também o período pós-pandemia, né? Que a gente teve uma mudança bastante grande no perfil dos alunos depois da pandemia. Ainda tem isso a acrescentar. Então, me formei aqui pela UFSM em 2013, né? Depois segui aí na pós-graduação, né? E sigo aí nessa área, né? Tão bonita que é a agrometeorologia. Então, é muito bom lecionar aí essa área porque ela está em constante atualização. E conforme a gente falava na aula ontem, eu questionava os alunos, o que vocês entendem por resiliência, né? Porque é uma palavra que está tão em alta, né? E o produtor também tem que ser muito resiliente, porque ele enfrenta muitos desafios. Por exemplo, a gente está saindo agora de uma estação mais chuvosa, né? Onde é que a gente teve muitas tragédias humanas, né? Na região do Vale do Taquari e tal. E ambientais também, muitas lavouras, cidades arrasadas, campos, né, perdidos. E, ao mesmo tempo, a gente está já projetando a seca, né, o déficit hídrico que está previsto para a próxima estação de crescimento. Então, o quanto, né, que o produtor ele precisa se preparar para esses desafios, né, porque ele está saindo de uma estação muito chuvosa, onde é que ele perdeu por excesso hídrico, e numa pequena janela, a gente teve janela de déficit hídrico durante esse verão também, que teve perdas na soja, né? E aí a gente tem, do outro lado, tendo que preparar esses alunos para os desafios no campo. Porque a gente, aqui na universidade, que a gente brinca, está dentro do arco, né? Nós temos que trazer essa realidade do produtor para os alunos. A gente brinca, a gente tem que sair para fora do arco. Então, isso daí é um desafio, né? A gente tem que cada vez mais estudar problemas voltados à realidade, né? E tentar, assim, levar eles às situações reais, né, do campo. Então, esse hoje é o nosso grande desafio, né? E constantemente ficar atualizando, né? Uma coisa que também está bastante em alta na área da agrometeorologia é o que a gente chama de eventos agrometeorológicos extremos, que é isso que a gente está vivendo. Seca, chuvas extremas, granizo, né? E tentar colocar eles a par aí dessa realidade do campo, né? Então, eu, como vim do meio rural, né, vejo que esse é o nosso grande desafio, né? Colocar eles a par da realidade. Muito bem. Em cima do que tu estava falando agora aqui, ontem estava assistindo um programa, porque eu sou um cara muito curioso, viu, doutor Jobim? Eu procuro escutar de tudo, aprendi isso desde pequeno, né? Conhecimento, saber não ocupa espaço, né? E eu sempre pedi para os meus filhos que fizessem isso. E era um programa sobre a Arca de Noé, né? Sobre dilúvio. Até hoje não se tem uma conclusão, por mais que se estude cientificamente. Se tem um monte de prova científica que aconteceu um dilúvio. Não se sabe a data. E não se sabe como. Ou foi derretimento dos polos, ou é um estudo do Mar Morto que invadiu o Mar Vermelho, né? Um que era doce, o outro era salgado, né? Isso 5.000 anos antes de Cristo nascer, onde tinham poucas pessoas, uma chuva forte. Bom, né? Então, o mundo é cíclico no seu comportamento de temperaturas. A cada 100 anos o mundo tem uma mudança. E parece que a gente não conseguiu entender isso ainda, mas eu volto contigo aqui, porque eu preciso falar um pouquinho disso, né, Ricardo? Porque tu viu tudo isso aí, está vendo tudo isso aí, que é os problemas, e tu entra numa área que é oferecer segurança ao campo. Eu lembro a primeira vez que eu estive aqui, mas como segurança? Precisa de segurança o campo? E como precisa, né? E como precisa. O que tem de atrativo lá para os larápios lá não é fácil, né, meu querido?
Ao longo dos anos, né? Hoje a PRS ela atingiu o número de 46.400 projetos de segurança executados ao longo dos 15 anos. Quando eu fiz uma pós-graduação em Gestão e Inteligência e Segurança Privada em 2018, uma pós-graduação em Segurança, eu cheguei à conclusão que ela é muito mais ampla do que, de fato, tu instalar uma câmera ou fazer um projeto de segurança ou colocar alguém. Aí agora eu vou para dentro dos impostos, dos tributos, que em um almoço, inclusive, com o Eduardo, sentei à mesa com ele e coloquei a seguinte dor. Nós, com o GSGV, que é o Grupamento de Supervisão de Guardas e Vigilantes, então é o órgão dentro do Estado do Rio Grande do Sul que fiscaliza as empresas que fazem instalação de sistemas de segurança, no campo também, né? Prestam um serviço de vigia, portaria, no campo também, e fazem a parte de zeladoria, né? Hoje nós temos centros de experimentos, que nós temos vigias, quadriciclo, câmera, sistema, zelador, cortando grama, o zelador também, a zeladoria. Porque a segurança, de fato, isso, quando eu vou para as terras da família, que fica em São Miguel das Missões, às vezes a minha sogra diz assim, roubaram um gado meu. E daí a gente se junta os primos, tio, foi o vizinho ali, né? Então, só que o vizinho trabalha ali dentro também. Isso é muito comum. Agora eu já estou trazendo, vou fazendo uma volta e vocês já vão entender aonde eu vou chegar. As pessoas que trabalham para a segurança têm que ter um filtro para saber se tem antecedentes criminais e todos, né, que trabalham de forma regular têm uma carteira. E ali, aquela carteira, ela só sai se você não tem antecedentes criminais. Então, o abigeato, ele é um crime. Então, na teoria, se ele está contratando alguém que tem antecedente criminal, é o mesmo que rouba ele. O desafio do campo hoje é a mão de obra. Acredito que seja para as próximas décadas um bem mais caro que a gente vai ter. Agora, a gente vai entender o seguinte: como que é feita a fiscalização disso? Por denúncia. Aí eu sento à mesa e digo, por que ao emitir a nota fiscal de um serviço, já se na fonte não se identifica que é tal serviço, que deve ter o alvará da Brigada Militar, que é um órgão que capta recursos. Será que precisaria aumentar os impostos se eles cobrassem só as empresas de segurança clandestinas? Meu Deus! O número é absurdo. A Brigada Militar teve semana passada, bateram foto com a gente, que a gente já tem aos 15 anos da empresa, nós temos o alvará. E todos os anos eu vou a Porto Alegre, né, para fazer. Agora está online e está mais prático. Antes a gente tinha que ir a Porto Alegre e fazer toda essa documentação. Então eram pilhas, né? Hoje nós temos em torno de 120 colaboradores, mais ou menos, né? 130 por aí, né? Então a gente manda ficha de folha corrida, antecedentes criminais, todos os dados e a lista de possíveis clientes que a gente também atende. Se o campo conseguisse fazer algo parecido para sua mão de obra, já eliminaria na raiz os problemas que tem em relação à segurança interna. Porque, de fato, eles acabam contratando do fio de bigode as coisas, né? Isso eu estou falando para aquela mão de obra primária, aquele que ajuda a tirar um leite, que ajuda a lida no campo, a lidar nas máquinas, né? Porque, de fato, a mão de obra é escassa, né? E a contratação, tanto no campo quanto, às vezes, a gente nota em vários órgãos, eles já não obedecem outras premissas que são básicas para as empresas. Empresas que têm dívidas milionárias, de valores altos, de segurança. E essas empresas, elas se mascaram no CNPJ de outras. Isso existe a sucessão empresarial. Só que é uma cadeia. Isso vai estragando o mercado, vai emagrecendo o mercado. E, de fato, a segurança ela não é só a segurança da vida e do patrimônio que a gente diz, né? A segurança ela vai muito além. Ela vai para o produtor rural, uma empresa que beneficia grãos, enfim, ela assumir toda a dívida dos funcionários que aquela empresa não conseguiu pagar.
Então eu trago esse cenário que quando cada vez mais a gente tem empresas que não são regulares, impostos que eles são mal cobrados ou então mal fiscalizados de forma muito manual, né? Porque eu acompanho, semana passada eu vi, falaram assim, Patrick, a gente tem 80 empresas para fiscalizar e a gente posa nos quartéis e a gente vai indo uma por uma, né? Aí eu expliquei como seria o formato. Era muito mais fácil, se eles estão emitindo nota, tu não precisa mais ir. Tu já tranca o CNPJ, ele não consegue tirar nota, tu já retém o que tu tem que reter, né? E já arrecada, o Estado ganha com tudo, economiza com a mão de obra do brigadeiro. Outra, ele se indispõe com o pessoal, porque eles chegam numa empresa que ela é irregular, já chega já batendo de frente, né? Então aquela indisposição do próprio funcionário público também já é algo que a gente passa a partir para a desinteligência. Então concordo com o que o Jobim falou, né? Que a gente comenta aqui em relação a ter estratégias políticas de impostos mais inteligentes de fato que façam com que o mercado fique homogêneo. Né? Eu vi em cima do que tu estava falando agora, aí vem aquela questão de nós gaúchos aqui, da confiabilidade, né? Em contrato, e também em cima de tudo isso acabam, bom, eu vou ser regular. Aconteceu um caso agora essa semana, numa cidade que eu conheço muito bem, que é Manoviana, né? Foi preso lá, né? Porque tinha contratado o serviço escravo. Como eu conheço bem a cidade, a minha filha também, ligamos para lá. A surpresa, isso análogo ao escravo, né? Tem que tomar cuidado só, porque senão a surpresa não, julgando, a surpresa que foi lá e eu conheço. E tem que ver exatamente o que aconteceu. Eu conheço o proprietário, lá, conheço. Fiquei sabendo nele. Foram contratados de manhã, chegaram ao meio-dia, à tarde foi denunciado. Aí tu fica pensando assim, né? E outra coisa, o cara não pode quem trabalha no campo, dormir no galpão, Lilian, tu trabalha no campo, né? Nem sempre tu vai dar um galpão na beira, vai colher arroz vermelho na beira, não vai ter um ar-condicionado, às vezes é um galpão, tinha ventilador e coisa e tal. Então, em cima disso, talvez o pessoal acaba correndo esse risco, né, Jobim? Eu vou contratar gente, pega uma terceirizada, né? Por causa de tudo isso, é tanto entrave, é tanta coisa que acontece? É que se criam algumas irresponsabilidades na aferição de algumas coisas. Por exemplo, não estou dizendo aqui que eu concordo com o trabalho escravo. Claro que não, que a gente vai concordar com o trabalho escravo. Não, jamais. Óbvio que a gente não concorda. Agora, quando se pega a expressão trabalho análogo ao escravo, aí tu já tem um campo de subjetividade interpretativa que aumenta muito o leque. E assim, é curioso porque nada contra a gente querer defender trabalhadores. Com certeza. Mas esses princípios não deveriam ser aplicados aos patrões? Eu conheço tanto pequeno produtor, sabe, que às vezes está trabalhando para si ou para o vizinho, ou prestando serviço, que às vezes tem que dormir no relento. Quem é que cuida desse cara? Esse cara às vezes não é milionário, não é um ricão, não é um opressor, como dizem, né? É uma pessoa honesta que está trabalhando. E se chegar uma fiscalização lá, vai olhar para o cara e vai dizer, não, mas tu é dono, tu pode. É isso aí. Eu não estou preocupado se tu está vivendo que nem um escravo ou está com a tua pele toda torrada do sol porque não tinha nem o dinheiro para comprar o protetor às vezes. Não, tu não. O Estado não está preocupado em te proteger. Agora, se tu estiver produzindo, eu já tenho a presunção de que tu é rico por causa disso, como se fosse mega milionário, como se toda vez que tu plantasse tu colhesse, que é uma outra absurdo que falam, né? E já tem um grande preconceito nessa abordagem, porque as fiscalizações elas não são feitas para defender os direitos humanos que estão sendo tutelados. Elas são feitas para dar direitos humanos apenas para determinadas camadas de contratados ou empregados, ou o que seja. Não que eles não tenham esse direito, mas e o resto? Por exemplo, estamos falando tanto em direitos trabalhistas, seja eu sou empresário, tá? Mas então nunca tive 13º, nunca tive férias, pelo contrário, essa é uma época dura, porque a gente tem que pagar todo mundo que trabalha para mim, né? E fazer esse pagamento. Mas assim, não existe essa preocupação com os empreendedores, parece que o empreendedor não é ser humano aqui. Quando o empreendedor é roubado, daí precisa da tua empresa lá para dizer, cara, me ajuda. Às vezes ele é roubado pela empresa de picareta que foi lá ofereceu segurança para roubar ele. Entende? Por quê? Porque não tem uma fiscalização, não é uma empresa séria, né? Ou seja, quem é que vai proteger esse cara?
com todo respeito à polícia, que tem todo esforço, mas ninguém também consegue tarefas impossíveis de pegar criminosos, que às vezes só a tecnologia talvez pegasse, mas que já passou. Né? Então, eu acho muito curioso porque, sabe, né, sobre esse argumento de produtor, parece que todo mundo é latifundiário, parece que todo mundo é milionário, parece que a vida de todo mundo é fácil e que esse pessoal não tem que ter direito nenhum, tem mais é que se ferrar mesmo. E sabe o que me chamou a atenção? Doutrinariamente se faz. Né? Quando a gente olha a balança comercial do Brasil em 23, ela só foi superavitária por causa do agro. E agora, com soja 108, a contribuição do agro na balança comercial vai ser 0. Aí eu quero ver o que vai ser. Em cima disso que tu falou... Parece que a gente não importa, sabe? E sem querer ser desumano, mas há certos trabalhos. Eu vinha vindo esses dias de viagem, aí me chamou a atenção, o pessoal de obras, né? O cara comendo com a marmita sentadinho, no sol puro. Não tem como isso dali, porque se sair o trânsito não para, Sim. Né? Ou ele come embaixo da chuva. Eu acho que está se extrapolando demais. Se gostaria de dar condições iguais para todo mundo, mas é humanamente possível que um cara que trabalha no campo, na lavoura, vai ter ar-condicionado? Não, ele vai estar ali na intempérie. Né? O teu pai deve ter pisado em quantas geadas. Exatamente. E sobre esse assunto também, vocês conversando e eu lembrando, né? Meus pais são agricultores familiares, né? E eles não contratam mão de obra por causa desses entraves, né? Então, eles trabalham na propriedade. Claro, é uma pequena propriedade. Nova Palma é um município com essa característica, né, de agricultura familiar. E eles trabalham, eles dois, com as suas próprias forças. Que idade tem o pai e a mãe? Eles já têm mais de 60, então, os dois. E continuam trabalhando. Continuam firmes. Olha só, os problemas impedem a geração de emprego. Se parassem de encher o saco, ia gerar mais emprego, não ia? Ou seja, o pessoal ia se animar, digo, não, vou dar emprego aqui, porque vale a pena. E eu tenho certeza agora, que o horário que eles trabalham é inibidor. Cara, 10 eu horas, vou trabalhar 12 horas. para não me incomodar. Deve acordar aqui às 5 horas da manhã? Meus pais sempre falam, se a gente contrata alguém, a gente fica muito fixo a horários, né? E eles, de forma independente, aí eles nem que começam mais cedo, num dia que é muito quente, param mais cedo, né? Aí dão aquele intervalo e continuam à tardinha, né? Para o bem-estar deles. Eles fazem os seus horários. Aí, senão fica um pouco mais complicado. E é a manutenção da propriedade. Qual é a área que teu pai... É uma área pequena, né? Agricultura familiar. Sim, né? mas ele planta... O carro-chefe é o arroz, né? Que ele cultiva em torno de 15 hectares. Então, é o carro-chefe, assim, que graças a Deus o preço ainda está mais ou menos, né? Agora recuperou um pouco, né? Mas a gente passou muitos anos... Não, o arroz era... O pessoal estava plantando para colher só. E salvo... O jeito que o cara fala não dá para entender, né? E salvo eu esteja enganado... Eu quero dizer assim, para não ganhar nada. Sim. Salvo eu esteja enganado, é uma das culturas mais complicado de trabalhar, porque tu tem que estar de pá, vendo taipa, se está chovendo, se está calor. O soja tu tem todo o maquinário. O arroz ainda tem um serviço braçal violento, né? Por isso que muitos produtores, né, abandonaram a produção, principalmente nessa época que o preço estava baixo, né? E a gente até na academia vê assim, não com arroz, eu não quero trabalhar. É muito trabalhoso. Porque é uma cultura muito trabalhosa. E no momento que os produtores, né, a maioria pode descansar, eu lembro, meu pai sempre vai vistoriar a lavoura, ver se tem que fechar a água, fechar as taipas. Ele sempre fala, no momento que eu gostaria de descansar, eu tenho que vistoriar a lavoura. Com certeza. Então, é uma cultura, assim, exige muito trabalho. Tem que ter muita fibra, assim, para suportar. Tá certo. Doutor Ricardo Jobim, eu sei que o senhor tem que sair, né? Nós como diz o bolhamos de última hora, né? Mas vai ficar com o compromisso de voltar aqui. Tá? Volto quando quiser, meu Na próxima idade, um programa total. Né? Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras, volte sempre. Muito obrigado, até muito prazer em conhecer a professora. Muito obrigado, continua o trabalho de vocês, tá? E agora eu realmente fico curioso da tua ciência, tá? Porque ela está sempre se aperfeiçoando, mas ela não é exata também, né? Não. Ela busca na ciência exata informações para conseguir dar uma previsibilidade, mas ela ainda está em desenvolvimento, né? Com certeza. Tu acha que chega à perfeição um dia? Não, com certeza não. Jamais. A gente vai, nossos apoiadores aí, voltamos em seguida. Monte Rural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul.
Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Muito bem, estamos de volta no programa Campo Afora. A gente fez um breakzinho aí, porque o doutor Ricardo Jobim tinha um compromisso, precisou sair, né? O programa que tem o apoio cultural do Grupo Spray Solutions, startup voltado para o agronegócio, prestando consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agrocerealista Ferigolo, né? Benefício em todos os campos. Estou aqui recebendo aqui o Patrick Rodrigues, empresário, e a Lilian Osmari Uman, ela que é engenheira agrônoma, professora da UFSM na área de agrometeorologia. Lilian, fala um pouquinho mais, e tu estava conversando com o Patrick agora aqui no intervalo, né, sobre isso. A agrometeorologia, tu estava falando a gente que ela é direcionada mais realmente ao agronegócio, a meteorologia em cima do agronegócio. Isso, exatamente. Então, a gente estuda na área mais básica, né, a questão de temperatura, chuva, radiação, né, e depois na parte mais aplicada, como é que esses fenômenos eles influenciam no desenvolvimento da planta. A temperatura ótima, a influência da chuva, da precipitação, da radiação, do fotoperíodo, né? Então, essa questão do zoneamento também. Então, a gente tem uma parte mais básica, né, da agrometeorologia e uma parte mais aplicada aí às culturas. Nessa tua área também, essa questão da fixação da água no solo ou da água na planta? Isso, exatamente. Então, essa é uma questão muito, muito importante, né? Porque nós temos, como nós temos ainda, né, também um trabalho com o pessoal da Emater, né? E um extensionista da Emater, o já falecido Alfredo Schon, sempre nos falava, né? O problema é que os produtores, né, pensam na questão de irrigação, pensam nos problemas da seca só quando ela acontece, né? Mas a gente teria que prever, né, métodos antes, né, dela acontecer. E também uma questão que é bastante importante é a gente melhorar o manejo do nosso solo, né? Porque o nosso solo ele precisa armazenar água para essa água estar disponível para as plantas, né? Então, a gente muitas vezes olha para a cultura, mas sem olhar o nosso solo. Como é que está a condição do solo? Ele está compactado, ele está bom fisicamente, né? Então, agora está saindo, né, com a safra da soja, né? Como é que vão ficar os nossos solos, né? A maior parte das lavouras, né, que sai a soja, fica com pouca palhada. Então, até a entrada do trigo, né, fica sujeito à questão da erosão. Então, a gente tem que pensar, né, na qualidade física desse solo para a gente ter um bom armazenamento de água, né, para o próximo cultivo. Impressionante nessa época que a gente tem visto que as chuvas são, o ano passado foi assim, tirando aquela época de setembro que deu aqueles temporais, ela era bem sazonal, né? Nós tínhamos aí lavouras na divisa
com Santa Catarina, na região de Erechim, de Vacaria, com produção de 70 por hectare. Né? Aqui na fronteira, que é um solo já que é pobre, né? Porque foi mal usado, né, Patrick? Era um solo que se usou muito tempo a criação de gado extensiva, compactando o solo. Depois era lavrando, né? Porque era só a cultura do arroz. Na verdade, a cultura da soja começou a entrar nessa região aí na década de 80, né? Está entrando, já passou Alegrete, Uruguaiana resiste um pouquinho ainda porque é uma região de muito arroz. A região do famoso Paralelo 31 hoje está diversificando, né? Está entrando a questão dos cítricos com uva de primeira qualidade, com oliveira de primeira qualidade, ali em Rosário plantando laranja. Está entrando a cultura para cuidar desse solo, né? Mas ainda existe, não digo uma restrição, mas uma dificuldade em colocar na cabeça do agricultor esse cuidado com o solo. Exatamente, né? Toda a saúde da planta depende da saúde do solo. E se o solo está compactado, está sem plantas de cobertura, ele está morto. O que tem nesse solo? Não tem organismos, não tem matéria orgânica, né? Então, o que vai suportar um pequeno período de deficiência hídrica? Né? Então, as consequências disso são baixo desenvolvimento do sistema radicular, né? E essa planta, né, que não está saudável, num solo que está morto, né, ela não consegue aprofundar a raiz buscando água nos períodos de pequena deficiência. Então, esse último verão, a gente teve chuvas na maior parte do tempo, né, na maior parte da safra de soja, por exemplo, e curtos períodos de deficiência hídrica, aliado à alta temperatura, 2 semanas, 20 dias, já foram suficientes para diminuir a produtividade. Então, esse solo, ele precisa armazenar água, né? E onde é que ele vai armazenar água? No espaço aéreo, nos poros. Só que onde é que estão esses poros se o solo está compactado? Né? Então, a partir de agora, né, da saída da soja, o produtor precisa pensar em fazer uma cobertura verde desse solo, colocar uma pastagem, né, uma cobertura, né, para manter os poros, né, manter a saúde desse solo para o próximo cultivo. Isso aí é uma coisa básica, né? Se tu tiver um solo liso, chover, vai lavar e não vai penetrar, né? Porque a gente pede uma chuva mais calma, né? Claro, daí entra a questão do desmatamento e coisa e tal, mas tem que ter verde, tem que ter alguma coisa para essa chuva penetrar. Tem Patrick. que ter planta de cobertura, exatamente. Segurança no campo, né? Já explicou para a gente, é algo extremamente necessário. Quais são os maiores problemas hoje? Qual é que é a segurança patrimonial agora, né? Quais são os desafios, por exemplo, da PRS? O que está causando mais problema para ti? É o agricultor ou é o pecuarista hoje? Falando de índices, né? A segurança eletrônica no Brasil, ela faturou 36 bilhões nesse ano que cruzou. Por que isso ocorre? Porque a criminalidade, ela de certa forma, ela vem aumentando em várias esferas. Eu fiz um estudo aqui no Rio Grande do Sul em que eu ranqueava cidades de uma empresa que a gente atende, que nós atendemos o estado, 25 cidades do estado hoje a gente atende, né? E os crimes, eles são divididos são fracionados, né? Em furto, em roubo, em abigeato. Então, a esfera do crime, que eu vou dizer, ela é muito eclética, né? Ela é muito disseminada. O que a gente tem recebido pela quantidade de situações que a gente tem diárias, né, nas nossas redes, né, de atendimento que nós temos uma franquia em Cachoeira do Sul, nós atendemos a região metropolitana de Porto Alegre, né, com uma operação funcionando lá. E a operação aqui de Santa Maria, que é a maior, né, a franqueadora, tem Rolim de Moura, Rondônia também, que é lá em cima no norte. Que nem eu comento, assim, é cultural, né? Lá nós temos um problema diferente daqui. Lá a violência ela é um pouco mais extrema, né? Então, a segurança é personalizada. Nós temos situações que os defensivos agrícolas, eles são um alvo, né? Então, aí eu já estou falando de fazer uma proteção de um pavilhão, onde vem quadrilhas especializadas,
envolto de papel alumínio para os sensores não detectar, mas para isso nós temos soluções também. E hoje a gente tem, essa é uma dor, né? Interna, algo fechado. Aí nós temos uma dor que é em relação ao abjato. Eu ia te fazer essa pergunta. O abjato, teoricamente, ele é mais complicado de se dar uma proteção porque são campos abertos, né? Campos abertos. O ideal, nós conseguimos com um produtor próximo daqui, ele tinha 150 cabeças de gado. Ele conseguia, ao final do dia, confinar eles. Então, ali nós fizemos um cercamento, né? Onde rompesse aqueles sistemas ou alguém tentasse pular pelas cercas, enfim, ele tocava um alerta. Aí isso é a detecção que a gente fala. Mas qual é, no campo, a reação? No caso era ele, né? Tinha uma 12 cano cerrado lá, né? Então se disparasse um alarme ali, ele já... Porque o pessoal carneava os animais na beira da cerca, tirava um pedaço vivo, né? Então a gente já teve algumas situações assim. Mas isso é um produtor com 150 cabeças, mas passar de 500 cabeças não tem como trazer tudo para dentro da... Existem radares que a gente consegue detectar pessoas. Então ele separa o animal da pessoa. Atinge que área? 430 metros. Aí de novo a gente tem que confinar, né? Essa área era uma área de 100 metros. Mas a gente consegue ter um radar, é outra coisa. Que ele passa a detectar pessoas através de árvores, enfim, tal. É um radar que detecta. A gente consegue posicionar câmeras, speed dome, né? Que, digamos, eu posso botar 4 radares espalhados. Aí eu boto uma câmera. Aí uma torre, um exemplo. Aí aquele radar detecta que tem pessoas. Ela avança até lá ou toca um alerta. Então essa é a detecção, né? A gente tem também sistemas que faz a leitura por temperatura do corpo. Aí separa o animal pelo... né? Mas são projetos. O que eu digo que é projetos? A gente faz registro de projeto na Intelbras. A gente é revenda selo ouro na Intelbras. Então a gente entra na plataforma e diz que a gente quer esse produto, porque ele tem que ser um produto que muitas vezes tem registro com o Ministério do Exército. Porque é um produto que eu poderia muito bem criar um QG, um exemplo, né? E detectar qualquer aproximação. Então, para não ser usado por milícias, o Exército quer saber quem está usando essa tecnologia. Nós temos, né? A gente consegue colocar torres no meio do campo com esse radar, com energia solar, com speed dome. Então pega um campo grande, eu quero detectar se pessoas estão vindo para cá, né? Então tem tecnologia, só que essas tecnologias elas são caras, né? Elas não são tecnologias mais simples. Eu ia te perguntar a função disso, né? Porque tu pega vamos pegar assim, 3 escolas de campo, né? É uma área... O que eu tenho feito, inclusive fiz um teste há uns 2 anos atrás, está até hoje funcionando, né? Nós já nos agendamos para a Feira Internacional de Segurança deste ano. Então, todos os anos a gente vai, exceto na pandemia, né, que teve, Feira Internacional de Segurança. Então, fui 8 vezes para São Paulo ano passado, 2023. Uma delas era uma Feira Cibernética de Segurança. Então, é algo um pouquinho mais audacioso, né? E tem a feira convencional, que ela é magnífica, são 300 fabricantes do mundo, né, que ocorre em São Paulo. É gigantesco lá no São Paulo Expo, né? É incrível, é simplesmente incrível assim, o que tem de tecnologia. Eu sempre venho e trago novidades aqui para a nossa região, que eu digo já não é só para Santa Maria, para a região. Porque tem muito japonês, tem muito chinês. Xangai, né, que é um dos lugares que mais produz esse tipo de equipamento e tecnologias, a gente tem canal direto com alguns. Então eu tenho câmeras hoje com energia solar direto nela, em cima, que eu consigo colocar assim, a cada 100 metros... eu consigo ir cascateando elas e colocando ao longo do campo. Então ele detecta pessoas, ele grava ali e acessa pelo celular. Aí nós conseguiríamos ir fazendo, digamos, um sistema de antenas e de repente detectar alguma situação de anormalidade para um abjato, né, numa área maior. Mas a gente vai ter que fazer cercamento e colocar... né, pelo que deu para entender, tu consegue detectar, mas ainda fica a resposta imediata em cima do proprietário. Tem que ter, porque como é que funciona assim, ó? Existe a brigada rural, né? Que ela serve para a gente fazer um alerta, Sim. Enfim. Infelizmente o Estado, ele cada vez menos recursos se tem. Então cada vez se aplica mais tecnologias, se diminui a mão de obra humana. Inclusive a Lilian pode me corrigir, mas o campo também ocorre isso, né? Cada vez mais, eu lembro
o finado vô, né, ele tinha muitos funcionários. Hoje os tios lá fora, eles têm muitas máquinas e poucos funcionários. Naquela época dos Campos Grandes botavam um posteiro em cada ponto de uma invernada, botava o cara cuidando aqui numa ponta, outra, né? Hoje se fizer isso, aí tu bota o cara morar lá, de repente não tem como você chegar uma luz lá e o cara já chega lá e vão acabar multando, né? Então tem tudo isso, né? Então a Brigada Militar, ela infelizmente ela não consegue. Eu já tive necessidade, nós monitoramos uma grande empresa, uma multinacional, que ela faz experimento em sementes, né? E aí alguém entrou, não entendi o motivo, mas a gente afugentou, né? E tocou fogo num dos campos. Então eles têm 9 quadras para o experimento da semente. E aí colocou fogo num deles, né? Então, como os vigias, ele tem também essa função, né? De verificar as normalidades que tem e zelar pelo patrimônio, né? Então, prontamente, junto com o apoio de mais outras pessoas, lá se apagou aquilo ali. Mas nós ligamos para a brigada, ligamos inclusive para a Polícia Rodoviária Federal, porque é uma rodovia federal, e nós não tivemos apoio nenhum. Então o que a gente fez? A gente mandou os agentes de segurança privado nosso, da empresa, lá para guarnecer o local. Mas esse plano da Brigada já não é de hoje. Eu me lembro que eu fui morar em 1990, e lá, se não fosse os agricultores se cotizar, os proprietários, né? Dá um rádio numa frequência cidadão para a brigada e em cada fazenda. Comprar um Jeep e armamento não se teria, né? Lilian, professora Lilian, a gente tem orgulho de falar da nossa UFSM, né? É uma das 10 maiores universidades do Brasil, públicas, né? E a gente sabe que dentro dos cursos em excelência, os cursos de agro ali são muito conceituados. A gente sabe que sai profissionais aqui hoje, me corrija, dentro da Agitec lá tem mais de 40 projetos embrionários lá dentro, né? Isso significa que o pessoal é bem preparado. Mas eu acredito que para ti, como mestra, como hoje formadora de alunos, chegam alunos para ti, no teu caso, que veio da pequena propriedade, chegam alguns que são filhos de grandes produtores, e chega aqueles crus, que são ideologistas, né? Como tu consegue preparar conteúdos com tão diferentes, digamos assim, perfis? É uma questão interessante. Inclusive, eu falava com a minha colega, né, professora Isabel, antes de vir para cá, exatamente sobre isso. Porque nós temos estudantes, filhos de produtores, que já vêm com uma bagagem, até talvez com uma formação anterior. Muitos chegam já com formação em técnico em agropecuária, por exemplo, e já têm uma vivência no meio rural. E outros que está aumentando o nosso público são da zona urbana, né? Filhos de pais que trabalham na cidade e que talvez tenham os avós que tiveram alguma relação com o campo, têm um sítio e fazem algum cultivo, e outros essencialmente urbanos. Então, a nossa divisão, né, das disciplinas por semestre, nós temos que nivelar eles. Então, muitas vezes, mesmo tendo alunos com mais experiência, a gente tem que ir levando eles nos conteúdos assim como se eles tivessem um mínimo de informação, né? Porque a gente não pode, então eu vou ensinar baseado naquele que já tem conhecimento. Mas é muito bom a gente buscar aquele conhecimento daquele aluno que vem do meio agrícola, para ele trazer também as experiências, né? Eu tive alunos assim que se formaram, né, como técnicos, exerceram a profissão muitos anos, né? Trabalham no meio agrícola e depois, um certo tempo, vieram buscar a graduação. Então, a gente sempre busca, olha, o que tu tem a acrescentar sobre esse assunto? Fala sobre essa tua experiência. Eu sempre coloco para os meus alunos, a aula é uma troca de experiências. A gente não é dono do saber. A gente tem que aproveitar o que o aluno sabe, né? O que eu sei, e se a gente não concordar em alguma coisa, nós vamos discutir saudavelmente, né? Ninguém é dono do conhecimento. Sempre na primeira aula eu digo para os meus alunos, se eu não souber uma coisa, a gente vai pesquisar, né? E eles fazem perguntas, a gente troca experiência. Então, isso é muito bom, é saudável, mas realmente está mudando muito o nosso perfil, porque a gente tem muitos alunos que vêm da cidade para estudar agronomia e não tem nenhuma formação prévia. Mas a gente
tenta trabalhar para todas essas pessoas. Eu me lembro que, eu já contei no programa aqui, em 1990, no Fombre Mais Noviano, um rapaz lá me convidou assim, vamos ali em Alegrete, vai ter uma palestra na CAL. O que eu quero lá? Eu sou urbano. Tu está morando nesse município essencialmente agrícola. E das 4 coisas que esse pessoal falou da Europa, primeiro se dirigiu aos criadores de gado, né? Tia, vocês têm o ano todo aqui, nós temos 6 meses. Ah, o que é verde? Vocês têm verde o ano todo, nós temos 6 meses de verde lá, 6 meses que mais está neve, tá? Para de misturar gado, você tem que cruzar. E para agricultores, para de ser cooperativos, tem que ser criativos. Todo mundo quer plantar arroz. Se tiver um custo alto de lavoura, e quanto mais produzir, mais vai ter oferta e o preço vai. O pessoal do soja, então começou a diversificar, tá? Estamos diversificando. A gente vive falando assim, o Brasil é um país privilegiado. É um dos poucos países que tem 2 safras no ano, né? Enquanto a Europa planta 6 meses, porque 6 meses mais está neve. Europa, a Ásia lá, no caso, Ucrânia, Rússia, próprios Estados Unidos, né? O clima, 70% é propício à planta, né? Aí entra a academia, é isso que a gente está vendo hoje, é a academia conseguir, né, levar essas informações que está levando, e eu, como trabalhei agora no agronegócio, eu tenho visto muita pessoa me falando assim, Gé, nós temos problemas ainda, tem muita oferta de emprego, mas a gente tem muita gente que vai até a porteira, se tiver que entrar dentro da propriedade. Está acontecendo isso muito na academia, professor? Essa é uma questão interessante, né? Nós trabalhamos e temos dentro da universidade um tripé, né, chamado ensino, pesquisa e extensão. E a parte da extensão é realmente nós levarmos essas informações para os produtores e envolvermos os alunos também saindo da universidade e vendo os problemas dos produtores, né? E a gente está sempre correndo atrás dessa necessidade, né? Então, atualmente, a gente tem a obrigatoriedade de ter, né, um componente no nosso currículo, né, uma porcentagem que é relativa à extensão. Então, são disciplinas, né, onde é que os alunos vão para o campo e têm maior contato com a realidade do produtor. E também nós temos projetos de extensão, onde é que o aluno pode se envolver além do horário de aula dele, né? Então, a gente tem a equipe Field Crops, né, que trabalha com grandes culturas. Particularmente agora, né, eu estou trabalhando num projeto com a parte de flores, de floricultura, que chama o projeto Flores para Todos, em parceria com a Emater, onde é que a gente faz esse contato, né, essa extensão com os produtores, e os alunos, né, também podem participar do projeto, até tem programas de bolsas, né, que eles podem assumir uma bolsa de extensão. Então, isso assim, é maravilhoso a experiência que os alunos têm indo para o campo, interagindo com os produtores, vendo os problemas que os produtores têm, conversando, trocando informações. Então, assim, isso é muito saudável para eles, porque eles não ficam somente no ambiente de sala de aula, que é essencial, é o principal, mas eles podem aplicar esses conhecimentos no campo. Então, a gente está cada vez mais aumentando esses projetos, aprendendo um pouquinho mais. Tem o que avançar? Tem, mas estamos indo aí nesse caminho, né? Sabemos dessa necessidade. E outra questão, a gente tem que fazer trabalhos voltados às demandas dos produtores. Tem que fazer mais ensaios, experimentos nos produtores. Sair da parcelinha da universidade, lá dentro, né, com todas as condições controladas, e ir fazer experimentos a campo, né, nas condições da lavoura do produtor. Eu quero depois falar contigo rapidinho sobre esse projeto das flores aí, né? Mas, Patrick, qual é o maior desafio da segurança no campo? Tu, como um cara que está tanto tempo no mercado, qual é o maior desafio? Convencer o produtor a essa tecnologia, né? E aproximar as forças de segurança, porque não adianta só eu ter isso, informação se eu não tenho reação, e acabo deixando... Qual é o maior desafio que tu tem hoje? Ao invés de desafio, eu vou já trazer a solução. Ótimo. Para nós é melhor, né? Se toda a região, porque a área rural, ela tem uma geografia sempre muito parecida, porque de distâncias, vamos falar assim, a cada 1 quilômetro, vamos usar mais ou menos essa medida, nós temos residências.
ou seja, dos próprios produtores ou de quem trabalha nessas propriedades. Dificilmente a gente vai ficar 5 quilômetros sem ter alguma propriedade. E as estradas, elas são comum a esta comunidade. Agora já vamos falar de comunidade. E as comunidades, é incrível, eles se conhecem entre si, né? Uma vez eu fui... Minha esposa olhou assim eu vou querer o couro daquele gado. Estavam carneando, né? Daí o tio lá, vou dar para vocês. Aí a gente foi levar para curtir, né? Resumindo, a gente andou 40 quilômetros. Daí ele dizia, ali é fulano, lá é nosso primo, lá é parente, lá numa extensão muito grande. Só que nós andávamos em vias principais. Muito fácil. A gente coloca sistema de câmeras e faz uma segurança colaborativa, comunitária, em que a gente pode, inclusive, fazer rodízio das pessoas para que eles se alternem em cuidar, ou melhor, a gente joga um link e deixa para a própria brigada militar. Então, isso está ficando cada vez mais comum, só que nós temos que ter pessoas influentes nessas regiões e que se importem também e que não esperem acontecer as coisas. Da mesma forma hoje que nunca aconteceu aqui. Eu tive muitas coisas que nunca aconteceram. Mas por quê? Porque eu estou sempre prevenindo. Eu cuido onde eu vou andar, eu olho sempre 100 metros na frente, se eu estou de a pé, eu troco de lado de rua, eu não me arrisco, eu não preciso me arriscar. Então a gente teria que se antecipar nisso aí, né? Então hoje, se a gente colocar sistemas de câmeras, dá para a gente colocar sistemas sem fio, né? Para a gente poder minimizar os riscos de cortes de cabeamento, enfim, né? Tem sistemas com câmeras sem fio 4G, é incrível, com cartão de memória gravando nela. Então a gente junta todo esse sistema e podemos colocar para a brigada militar de qualquer região, em qualquer lugar do estado, né? Poder reagir em tempo... Para poder reagir. Daí eles vão ligar, né? É importante que a comunidade esteja próximo da brigada militar. Por que eu digo próximo? Quando a gente está lá em São Miguel das Missões, eles têm o telefone pessoal das pessoas que trabalham lá, porque são todos parentes, são tudo, né? Mas essa região das Missões é mais fácil, imagino que seja na fronteira do Desafio, né? Que ainda tem grandes propriedades, né? E aí tem uma distância maior. Né? Professora Lilian, não posso encerrar, né? A gente está quase estourando o tempo aqui, mas tem... quando se fala em agro, se pensa soja, arroz, né? Milho, trigo... Mas tem muito mais no agro, né? E tu tem um projeto sobre... E, aliás, a Santa Maria tem uma deficiência em hortifruti granjeiro e grandes áreas de terra, né? Tu tem um projeto sobre floricultura, é isso? Isso, exatamente. O projeto de extensão, ele chama Flores para Todos. Ele é em parceria com a Emater, aqui no Rio Grande do Sul, mas tem uma abrangência nacional. Ele iniciou em 2018 e já beneficiou mais de 324 famílias a nível de Brasil e 59 escolas do campo. Então, em linhas gerais, assim, é um projeto que visa levar ao agricultor familiar uma diversificação, né, de espécies. A ideia não é que ele ganhe a vida e a renda somente com as flores, mas que elas entrem... Seja mais uma alternativa de renda dentro da propriedade familiar. E nas escolas do campo, resgatar essa identidade das escolas rurais, porque muitas vezes a escola está no campo, mas ela tem uma identidade do ambiente urbano. Então a ideia dentro dos educandários é uma alternativa pedagógica e resgatar, né, essa ideia de escola do campo. Principalmente nessa pequena propriedade, antigamente sobrevivia, o cara plantava arroz, feijão, fumo, mandioca, né, sobrevivia disso. Hoje ficou soja, arroz e acabou engolindo um pouquinho isso, né, e a gente sente essa dificuldade que tem o produtor, ou acaba arrendando para maiores produtores, né? Exatamente. E o projeto também tem um forte apelo à questão do trabalho da mulher, né? Porque muitas vezes as mulheres gostariam de ter uma fonte de renda num trabalho que ela conseguisse manejar. Então também tem um forte enfoque, né, no trabalho da mulher, né, no meio rural. Tá certo. Lilian, obrigado pela presença aqui, né? Tu viu que o tempo é 1 hora, mas ele se torna curto porque o assunto é realmente palpitante. Já fica renovado o convite para voltar outras vezes, porque a ideia do programa é isso, é levar para o pessoal que conhece ou não conhece de uma forma mais coloquial, né? Que possam entender, não tão técnico, né? Obrigado pela presença, volte sempre. Eu que agradeço, ficamos aí à disposição, né, para auxiliar sempre que for necessário e novamente parabéns aí pelo programa, pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigado. Patrick, tu já é nosso parceiro de carceirinha, né? Volte sempre, né? E vamos melhorar essa condição de segurança, porque a gente sabe, quando diz meu avô, é um olho no bife e outro no gato sempre, né?
Obrigado mais uma vez pela oportunidade, foi uma honra estar aqui contigo. Com a Lilium também, né? É incrível que a gente consegue juntar as esferas, a segurança ela é ampla, né? Ela é social, a gente anda na rua, a gente precisa. A gente está dentro de casa, a gente precisa. A gente está no campo, a gente precisa. Né? Parabéns pela tua história também aí, né? E pelo programa, né? Muito, muito bom, né? O nosso amigo Jobim aí conversou sobre temas também que são... Mas você é só advogado e gosta de futebol, não entende muita coisa. Campo Afora volta daqui a 15 dias. Obrigado, valeu. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos.